Queridos irmãos e amigos, segundo a palavra de Deus, que é a verdade, que é viva e eficaz, que é a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. O que é alma e o que é espírito? Prestem muita atenção e aprendam a diferença. Isso é muito importante. A palavra alma em hebraico significa nefesh, que literalmente significa criatura que respira. A palavra alma no grego significa psique, que literalmente significa um ser vivente. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que quando Deus, o Todo-Poderoso, criou Adão, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E ele passou então a ser uma alma vivente. Ele passou então a ser uma criatura que respira. Passou a ter vida com o sangue percorrendo suas veias, artérias e capilares. Leiam, por gentileza, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Como podem perceber, Adão não passou a ter uma alma. Adão não passou a ter uma alma quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. O texto é bem claro. Ele passou a ser uma alma vivente. Ou ele passou a ser uma pessoa. Portanto, queridos irmãos e amigos, a alma é a pessoa como um todo. A alma é uma criatura humana inteira. A alma não é e nunca foi. Prestem atenção no que estou lhes dizendo. Não é e nunca foi um ser dentro do corpo que sobrevive com a morte. Isso é um absurdo. Não é o que a Bíblia diz. São os nossos irmãos católicos e espíritas quem ensina esse absurdo legado de Platão. Mas antes de Platão já havia sendo ensinado essa doutrina absurda. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, e também em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O profeta Ezequiel está dizendo que a pessoa que pecar, que transgredir as determinações de Deus, essa morrerá. Portanto, a alma não é imortal,
como dizem os nossos irmãos católicos e espíritas. Por quê? Porque nós, seres humanos, almas viventes, somos mortais. Queridos irmãos e amigos, quem disse que o homem não morreria quando pecasse, falando o contrário do que Deus disse, foi o diabo, Satanás, através da serpente lá no jardim do Éden. A morte é resultado do pecado. A morte é consequência do pecado. Deus deixou bem claro isso quando conversou com Adão e Eva. Leiam, por gentileza, em Gênesis capítulo 13, versículo 4. Portanto, é uma doutrina diabólica. Portanto, essa doutrina de que a alma não morre é diabólica. E não tem respaldo bíblico, não tem apoio bíblico. No entanto, vem sendo ensinada em muitas igrejas, enganando os incautos, enganando as pessoas, porque as pessoas não têm o costume de estudar a palavra de Deus, de buscar a verdade. Infelizmente, essa é a verdade, a única verdade que existe. Queridos irmãos e amigos, nós falamos sobre a alma, e tenho certeza que entenderam muito bem. E agora nós vamos falar de espírito. Espírito. A palavra espírito em hebraico significa ruach. Ruach, que literalmente significa respiração, sopro, fôlego de vida, brisa, vento. Em grego, a palavra espírito significa pneuma. Pneuma, fôlego de vida, ar, sopro, vento. De onde veio a palavra pneu, hidráulica, pneumática e muitas outras palavras. O Salmo de número 104, versículo 29, diz: se tu lhes tiras o espírito, morrem e voltam ao pó. Se tu lhes tiras o espírito, morrem, veja bem, morrem e voltam ao pó. Tira o espírito, tira o ar, o oxigênio, o fôlego de vida. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26, escreveu: o corpo sem o espírito está morto. Está morto. Apóstolo Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. O corpo sem o ar, o corpo sem a respiração, o corpo sem o fôlego de vida está morto. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 17, quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, diz que o dilúvio consumiria toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Leiam, por gentileza. Fôlego de vida.
como acabamos de dizer, oxigênio, respiração, espírito. Em Gênesis capítulo 7, versículo 15, e também em Gênesis capítulo 7, versículo 20, encontramos a mesma expressão: fôlego de vida, espírito, fôlego de vida, expiração, ar, que significa espírito. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o espírito, o fôlego de vida, o ar, a respiração, volta a Deus que o deu. Porque quem soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente? Deus. Quando o espírito, ou fôlego de vida, deixa o corpo morre e volta para a sua origem, o pó. É o que diz lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Está tudo muito claro. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala de santificação total, completa, quando cita lá espírito, alma e corpo têm que ser conservados íntegros até a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando de santificação total, completa. Queridos irmãos e amigos, estudem a palavra de Deus para não serem levados por qualquer vento de doutrina. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Amém.